Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar. Porque não é meu, porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. E o que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. É só assistir o Jornal Nacional hoje que você vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Entre as testemunhas decisivas para a sentença está o ex-presidente da OAS. Léo Pinheiro contou em depoimento que o triplex nunca foi posto à venda porque o dono real era o ex-presidente Lula e que o valor do imóvel foi abatido da conta mantida pela empreiteira para a propina destinada ao PT. Ele também entregou uma série de documentos que, para o juiz, comprovam a execução da reforma no apartamento a pedido de Lula e da mulher dele, Marisa. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei o apartamento? O juiz destaca documentos apreendidos no apartamento de Lula em São Bernardo do Campo, durante buscas da Polícia Federal. Entre eles, o termo de compromisso de compra do apartamento 174, que seria transformado no triplex 164A, no edifício Solares, em Guarujá. O termo não estava assinado. A perícia, posteriormente, identificou rasuras nos documentos e cita mensagens eletrônicas trocadas entre Léo Pinheiro e executivos da OAS, que, para o juiz, provam que o projeto de reforma do triplex foi aprovado pelo ex-presidente. Em uma delas, de fevereiro de 2014, o engenheiro Paulo Gordilho diz que o projeto do chefe está pronto e que a visita da madame pode ser agendada. Para o juiz, uma referência a Marisa Letícia. Léo Pinheiro responde que o Fábio desmarcou. Para Moro, Fábio Luiz Lula da Silva, filho de Lula. Tem alguma escritura? Foram em alguma imobiliária lá em Santos? Foram em algum lugar? Pelo amor de Deus, mostrem! O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vadam para a imprensa. Certo. Eu vi presidente, aqui, desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui Eu estou falando hoje em 2 minutos, político. Doutor Moro. Não, eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela. Essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa, para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Emir Costa, um dos delatores, diz em depoimento que foi o responsável pela reforma do sítio de Atibaia e confirmou que seria para o ex-presidente Lula. Foi citado por 8 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Os delatores disseram que a empresa estabeleceu uma forma de remunerar o ex-presidente. O empresário Marcelo Odebrecht confirmou ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro que destinou 13 milhões de reais para o ex-presidente Lula. Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram,
o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. Certo. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em consideração essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Certo? Eu espero que o dia que uma nação... Agora, o senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o fórum próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos. Só um pouquinho, o senhor, sem querer, presidente, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor ex-presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor, então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor. Eu não vou entrar em discussão porque não vale a pena. Então, por favor, fale mais perto do microfone, doutor. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? Eu todo dia tenho 20 a 30 minutos de campanha contra mim. Parece que tem uma caça às bruxas. Então, eu estou vendo. Eu prestei depoimento. Eu prestei depoimento para esse procurador. Eu prestei depoimento, 3 depoimentos. Esse é um processo aqui, envolve essa acusação específica. Eu vi. Não tem nada a ver com Brasília, não tem nada a ver lá com o doutor Janot, não tem nada a ver com a imprensa, tá? Então, assim, tem alguma consideração específica sobre isso? Tem, doutor, eu vou dizer. Tá. Doutor, é o seguinte, doutor, eu sei que o senhor deve estar cansado, mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim. A minha convicção foi que o senhor é culpado. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui. Eu vou continuar certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. Centenas de manifestantes contrários ao líder do PT foram até o local e soltaram fogos de artifício para comemorar a prisão.
Ele terá direito a uma visita semanal de familiares próximos e poderá tomar banhos de sol 2 horas por dia.